Introdução à Neurociência, aula 3. A eletricidade do pensamento. Potencial de ação. Seja bem-vindo de volta ao nosso refúgio de estudos. Nas nossas duas primeiras aulas, construímos o palco. Na aula 1, nós desmistificamos os números. Descobrimos que somos donos de 86 bilhões de neurônios e aproximadamente 85 bilhões de células da glia, sustentados pela energia que nossos ancestrais conseguiram ao dominar o fogo. Na aula 2, nós descemos ao nível do solo para conhecer os habitantes desse universo. O neurônio, que é o nosso grande protagonista com seus dendritos e axônios, e as maravilhosas células da glia, os astrócitos, os oligodendrócitos e a micróglia, que provaram ser muito mais do que simples cola, sendo as verdadeiras gerentes da nossa saúde mental. Até agora, nós olhamos para a anatomia, nós estudamos o motor do carro com ele desligado. Mas você sabe, a mente humana não é estática. Um cérebro sem movimento é apenas um pedaço de tecido. O que nos faz rir, chorar, lembrar de um trauma, planejar o futuro e amar profundamente é o fato de que essa máquina de 1,5 quilos está, neste exato segundo, em chamas. Uma tempestade de energia incessante varre a sua e a minha cabeça, mesmo quando estamos dormindo. Em nossa aula 3, nós vamos girar a chave na ignição. Nós vamos entender de onde vem e como viaja a eletricidade do pensamento. Nós vamos desvendar o que os livros didáticos chamam de potencial de ação. Eu sei que para muitos de nós que fomos para a área de humanas, ouvir palavras como voltagem, íons, bomba de sódio e despolarização pode causar um pequeno arrepio na espinha. Parece que estamos de volta às aulas de física ou química do ensino médio, mas eu prometo a você, nós vamos traduzir tudo isso em uma linguagem acessível e bem suave, bem leve e interessante. Robert Lent, no livro 100 bilhões de neurônios, nos ensina isso com uma poesia ímpar. Não se preocupe em decorar fórmulas, preocupe-se em visualizar a beleza do processo, porque cada pensamento que você tem, cada epifania na clínica psicológica começa com a faísca que vamos descrever agora. E você sabe, eu sou Jefferson Green, estudante de psicologia e seu melhor amigo na busca pelo conhecimento vivo da ciência da psicologia em suas várias faces. Então vamos à nossa aula 3. Somos baterias de água e sal. Para entendermos a eletricidade do cérebro, precisamos primeiro esquecer a eletricidade da nossa casa. A eletricidade que faz o seu computador ou o seu celular funcionar viaja por fios de cobre. Nesses fios metálicos, o que se move são minúsculas partículas chamadas elétrons. Eles correm livremente pelo metal, gerando energia. Mas o nosso corpo, não tem fios de cobre. Ele é essencialmente uma grande bolsa de água salgada. Cerca de 70% de você é água. Então, como é que a eletricidade viaja na água? Você pode estar se perguntando. E eu já te respondo. Ela não viaja através de elétrons soltos. Ela viaja através de íons. Um íon nada mais é do que um átomo que ganhou ou perdeu uma carga elétrica. E de onde vêm esses íons? Dos sais minerais que nós ingerimos. Quando você dissolve sal na água, ele se separa em partículas
eletricamente carregadas. No oceano microscópico do nosso cérebro, existem 4 grandes personagens, 4 íons que comandam o espetáculo da nossa mente. O sódio, que tem uma carga elétrica positiva, o potássio, que também tem uma carga elétrica positiva, o cálcio, que é fortemente positivo, e o cloro, que tem uma carga elétrica negativa. Esses são os 4 elementos que estão flutuando dentro e fora das suas células o tempo todo. A vida, o pensamento e a consciência são, no fim das contas, uma coreografia, uma dança infinita entre o sódio e o potássio, entrando e saindo do neurônio. O mito do potencial de repouso. Imagine o neurônio. Lembre-se do seu corpo celular e do seu longo cabo, o axônio. O neurônio é envolvido por uma membrana, uma espécie de pele muito fininha, feita de gordura. Essa membrana é como a parede de uma represa. Ela separa a água que está do lado de fora da célula, ou seja, o meio extracelular, da água que está do lado de dentro da célula, o meio intracelular. E a natureza, na sua sabedoria, criou uma regra de ouro para o neurônio. Ela concentrou muito sódio do lado de fora e muito potássio do lado de dentro. Pense no sódio como uma multidão de pessoas agitadas do lado de fora de um estádio de futebol, querendo muito entrar. E o potássio são as pessoas do lado de dentro que também estão espremidas e gostariam de sair para tomar um ar. Além disso, do lado de dentro da célula, existem muitas proteínas gigantes que têm carga negativa. Como a membrana é fechada, essas proteínas negativas não conseguem sair de jeito nenhum. Elas ficam lá dentro ancoradas. O resultado dessa distribuição desigual é que o interior do neurônio fica muito mais negativo do que o exterior. Se nós pudéssemos pegar um voltímetro microscópio como aqueles que os eletricistas usam e colocar uma ponta dentro do neurônio e outra fora, nós mediríamos uma voltagem de menos 70 milivolts. Os cientistas chamaram esse estado de potencial de repouso. Mas, caro amigo, eu quero que você apague a palavra repouso da sua mente. O neurônio em menos 70 milivolts não está descansando. Ele não está deitado em uma rede tomando água de coco. O nome correto deveria ser potencial de prontidão ou potencial de tensão. Imagine que você pega um arco e flecha, coloca a flecha, puxa a corda do arco até o limite e segura. O seu braço está tremendo de tanta força. Você não está se movendo, mas há uma quantidade absurda de energia potencial acumulada ali, pronta para ser disparada ao menor solavanco. Isso é o potencial de repouso. O neurônio a menos 70 milivolts está puxando a corda do arco. O sódio lá fora está fazendo uma pressão imensa para entrar, atraído pela negatividade do lado de dentro. E por que o sódio simplesmente não entra? Porque a membrana, a parede da represa, tem portas chamadas de canais iônicos, e essas portas estão trancadas a 7 chaves. A bomba de sódio e potássio, o trabalho invisível. Manter essa tensão de menos 70 milivolts, manter essa represa intacta com o sódio querendo arrombar as portas a todo momento, custa muito caro. Lembra da nossa primeira aula, quando falamos que o cérebro consome 20% da nossa energia diária? A maior parte dessa energia é gasta por uma estrutura fantástica chamada de bomba de sódio e potássio. Mesmo com as portas trancadas,
a membrana do neurônio não é perfeita. Ela tem uns vazamentozinhos. Um pouco de sódio consegue filtrar para dentro e um pouco de potássio consegue escapar para fora. Se isso continuasse, a bateria do neurônio ia descarregar. O interior e o exterior iam ficar iguais, a voltagem ia a zero e o neurônio morreria. Um neurônio em voltagem zero é um cérebro morto. Para impedir isso, existem milhões de seguranças na membrana do neurônio, as bombas de sódio e potássio. Elas trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, desde o dia em que o seu cérebro se formou no útero da sua mãe, até o dia do seu último suspiro. Mas o que essa bomba faz? Ela pega o sódio que entrou de intruso e chuta de volta para fora, e pega o potássio que fugiu e puxa de volta para dentro. Para cada 3 sódios que ela expulsa, ela recupera 2 potássios. Esse trabalho é exaustivo. Ela gasta ATP, a molécula de energia do nosso corpo. Sabe aquele cansaço mental profundo que você sente depois de estudar por 4 horas seguidas ou depois de atender 5 pacientes intensos na clínica? Aquele cansaço não é psicológico, ele é físico. O seu cérebro está literalmente pedindo glicose e oxigênio para alimentar essas bilhões de bombas que estão trabalhando desesperadamente para manter a voltagem dos seus neurônios no lugar. O esforço cognitivo tem um peso metabólico real. O gatilho e a explosão, o potencial de ação. Agora o nosso neurônio está lá, carregado, tenso, em menos 70 milivolts. De repente, ele recebe uma mensagem química de um vizinho através dos seus dendritos, que são os ouvidos da célula. Essa mensagem funciona como uma chave que começa a destrancar algumas portas da membrana. Um pouquinho de sódio consegue entrar. Aquela voltagem negativa de menos 70 milivolts começa a subir. Ela vai para menos 68, menos 65, menos 60, mas nada acontece. O arco ainda está sendo segurado. O neurônio é resistente. Ele não dispara por qualquer coisinha. Porém, se o estímulo for forte o suficiente, a voltagem atinge um ponto crítico, um limiar. Esse número mágico é cerca de menos 55 milivolts. Chamamos isso de limiar de excitação. No exato milissegundo em que a voltagem bate em menos 55 milivolts, ocorre uma das reações em cadeia mais violentas e lindas da natureza. Nós chamamos isso de lei do tudo ou nada. Na neurociência, ou você não tem pensamento nenhum, ou você tem um pensamento inteiro. Não existe meio potencial de ação. Se bater em menos 55, o neurônio atira a flecha. O que acontece no gatilho? Ao atingir menos 55 milivolts, milhares de portas sensíveis à voltagem se escancaram de uma vez só na membrana do neurônio. São os canais de sódio dependentes de voltagem. Lembra da multidão de sódio desesperada para entrar? As portas da represa se abriram. O sódio invade o interior do neurônio como uma avalanche, como uma enxurrada incontrolável. Como o sódio tem carga positiva, ele destrói a negatividade interna. A voltagem que estava no negativo sobe como um foguete, passa pelo zero e chega até impressionantes mais 40 milivolts positivos. Esse pico explosivo de voltagem, essa inversão abrupta de negativo para positivo, é o que chamamos de despolarização. Esse é o potencial de ação. Essa é a faísca. Esse é o exato momento biológico em que você sente uma dor, reconhece um rosto amado ou decide mover o seu braço.
é um choque elétrico interno de curta duração. Tudo isso acontece em cerca de 1 a 2 milissegundos. Mas a célula não pode ficar positiva para sempre. Ela tirou a flecha, agora ela precisa recarregar o arco. No mesmo milissegundo em que a voltagem bate no topo, mais 40 milivolts, os canais de sódio se fecham com um baque seco. Chega, não entra mais ninguém, diz o neurônio. Neste momento, abrem-se as outras portas, os canais de potássio. Lembra do potássio que estava lá dentro exprimido? Com o interior da célula agora super positivo e cheio de sódio, o potássio quer sair correndo dali. Ele foge para o lado de fora do neurônio. Como o potássio carrega a carga positiva com ele para fora, a voltagem do neurônio começa a cair rapidamente de volta para o negativo. Mais 20, 0, menos 30, menos 50. Chamamos essa queda de repolarização. O neurônio está tentando se acalmar. Na verdade, os canais de potássio demoram tanto para fechar que o neurônio acaba ficando ainda mais negativo do que era no começo. Ele passa do menos 70 e chega até menos 80 ou menos 90 milivolts. A isso damos o nome de hiperpolarização. Esse período hiperpolarizado é crucial. Sabe por quê? Porque enquanto o neurônio está lá embaixo, em menos 90, ele está no seu período refratário. Ele está exausto. Por alguns milissegundos, não importa o quão forte seja o estímulo externo, esse neurônio se recusa a disparar novamente. É o tempo de respiro. Se não houvesse esse período refratário, os nossos neurônios disparariam sem parar até fritarem, gerando uma convulsão eterna. O período refratário garante que o pensamento seja compassado, ritmado, organizado. Então, lentamente, as velhas e cansadas bombas de sódio e potássio, nossas heroínas trabalhadoras, recolocam tudo no lugar, puxam o potássio de volta para dentro, expulsam o sódio de volta para fora e estabilizam a célula novamente nos seus tensos menos 70 milivolts. O arco está puxado de novo, pronto para a próxima faísca. A ola do estádio e o fio encapado. Tudo isso que acabamos de descrever, essa abertura e fechamento de portas, essa entrada e saída de íons, acontece na base do axônio, logo na saída do corpo celular. Mas lembra que o axônio é um fio longo? Se o neurônio for o que controla a sua perna, o cabo tem 1 metro de comprimento. Como essa faísca viaja da sua medula até a ponta do seu dedão do pé sem perder força? O potencial de ação não viaja como a eletricidade de um fio de cobre. Ele viaja como uma ola em um estádio de futebol. Imagine o estádio lotado. Uma pessoa levanta os braços e senta. A pessoa do lado vê, levanta e senta. A próxima faz o mesmo. A ola dá a volta no estádio inteiro. A primeira pessoa não andou até o outro lado do estádio, mas a onda de movimento sim. No axônio é a mesma coisa. Quando o primeiro pedaço da membrana dispara, ou seja, o sódio entra, essa positividade contamina o pedaço vizinho. O pedaço vizinho atinge o limiar de menos 55 milivolts e abre suas próprias portas de sódio, que contamina o próximo, O potencial de ação se recria do zero, repetidas vezes, pedaço por pedaço, descendo pelo axônio até chegar ao final. E como o pedaço que acabou de disparar entra no período refratário, lembra do cansaço? A onda elétrica só pode andar para frente, nunca para trás. A biologia inventou uma rua de mão única
perfeita para informação. Mas aqui entra a genialidade da nossa aula 2. Lembra das células da glia? Lembra do oligodendrócito que fabrica bainhas de mielina, aquela capa de gordura branca? Se o impulso elétrico tivesse que abrir portinha por portinha em um axônio desencapado de 1 metro de comprimento, ele demoraria muito. Você colocaria a mão no fogo e demoraria 2 segundos para sentir a dor, tempo suficiente para ter uma queimadura de 3º grau. Onde tem a capa de mielina, não tem portas de sódio. A eletricidade não consegue vazar. Então, o que o neurônio faz? Entre uma capa de mielina e outra, a biologia deixou um pequeno espaço desencapado, um pedacinho do fio exposto. Chamamos esse espacinho de nódulo de Ranvier. Quando a faísca elétrica bate em uma camada de mielina, ela não pode fazer a ola. Então, ela é obrigada a pular direto para o próximo nódulo desencapado. Ela dá um salto, abre as portas ali, ganha força e salta de novo por cima da próxima capa de mielina. Isso se chama condução saltatória. Graças a esse pulo providenciado pelas células da glia, o impulso elétrico voa. Ele passa de 1 metro por segundo para 120 metros por segundo. É isso que permite que um pianista toque dezenas de teclas em um piscar de olhos, que um jogador de vôlei corte a bola no ar e que você pense tão rápido a ponto de completar a frase da pessoa com quem está conversando. Quando doenças como a esclerose múltipla destroem a mielina, a eletricidade perde a capacidade de saltar. Ela vaza, o movimento trava, a visão embaça. A importância da anatomia se revela na função. Caro amigo, o que nós acabamos de fazer aqui foi dissecar a biologia do pensamento. Mas nós somos estudantes da mente, do comportamento, do sofrimento e da superação. Por que, no final das contas, nós precisamos saber sobre o sódio e o potássio? Sabe por quê? Porque nós trabalhamos com a vida em sua forma mais vibrante. Quando você estiver na clínica e um paciente tiver um ataque de pânico na sua frente, com o coração acelerado, a respiração ofegante, sentindo uma dor no peito e um medo paralisante da morte, não veja apenas o medo invisível. Entenda que no cérebro daquela pessoa, bilhões de potenciais de ação estão disparando em cascata nas áreas de alarme, como a amígdala. Uma tempestade elétrica monumental está ocorrendo sob o crânio dela. Quando um paciente com depressão severa relatar uma lentidão de pensamento, uma apatia, uma incapacidade física de levantar da cama, entenda que não há preguiça ali. A engrenagem biológica da energia pode estar comprometida. Saber da eletricidade do cérebro nos dá compaixão, nos tira do lugar do julgamento moral e nos coloca no lugar da compreensão sistêmica. O sofrimento mental consome energia real. Aprender novos hábitos exige a criação de novas rotas elétricas. A psicoterapia é o ato de ensinar o cérebro do paciente a disparar seus potenciais de ação por caminhos mais saudáveis, criando novas olas de estádio em direção à cura e à regulação emocional. Nós não somos fantasmas dirigindo máquinas de carne. Nós somos a própria tempestade. Somos as ondas de sódio e potássio, criando poesia, arte, sentido e amor. Nós acompanhamos a faísca. O potencial de ação desceu pelo axônio, saltando a 120 metros por segundo, forte, poderoso, seguindo a lei do tudo ou nada. Mas todo fio tem um fim. A faísca viaja por todo o axônio até chegar aos terminais nas pontas
das raízes da nossa árvore neuronal. E lá, ela encontra um abismo. Os neurônios se tocam. Entre o axônio de um neurônio e o dendrito do próximo, existe um espaço minúsculo, um oceano sombrio. Nós chamamos esse espaço de fenda sináptica. A eletricidade, a nossa faísca, não consegue pular esse abismo vazio. Se não houver algo que atravesse esse espaço, o pensamento morre ali, o movimento para, a memória se apaga. Mas como então a mensagem continua? Se a eletricidade não passa, o neurônio precisa traduzir esse choque elétrico em uma linguagem diferente. Uma linguagem capaz de flutuar e atravessar o abismo até o outro lado. A eletricidade precisa virar química. Na nossa próxima aula, aula 4, vamos falar sobre a química das emoções. Nós vamos entender o que são as sinapses, nós vamos conhecer os verdadeiros mensageiros do nosso humor, os neurotransmissores. É na aula 4 que nós vamos descobrir a casa da dopamina, da serotonina, da noradrenalina e do GABA. Vamos entender como os antidepressivos funcionam, como as drogas viciam o cérebro e como um beijo apaixonado libera uma chuva química que altera a nossa percepção da realidade. Quanta informação interessante, quanto raciocínio fizemos nessa aula. Deixe o seu cérebro processar toda essa maravilha. Sinta a sua respiração. Permita que as suas bombas de sódio e potássio restabeleçam os seus limites. Deixe as suas células descansarem no seu glorioso potencial de prontidão. Eu sou Jefferson Grainha, estudante de psicologia e seu melhor amigo na busca pelo conhecimento profundo da ciência da psicologia em suas várias faces. Agora que você descansou rapidamente, já se prepara para a próxima aula, a aula 4, que está fantástica. Tá gostando desse conteúdo? Eu tenho certeza, não duvido. Então comenta aqui abaixo suas percepções, como eu sempre digo. Se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com os amigos esse conteúdo ímpar, rico demais. Aqui você sabe, de verdade, eu aprendo junto com você. Beba uma água, um cafezinho, estica a coluna e já vamos para a aula 4, a química das emoções.